Resolvi fazer um vídeo para você, lash designer, que está pensando em colocar um estúdio, de ter uma empresa física, né, de ter um espaço para chamar de seu, né, uma estrutura onde você vai atender o que você precisa e as dicas que eu vou dar para você que está pensando em ter seu cantinho próprio. Bom, primeira dica é, será que é o momento ainda de você abrir o seu espaço? Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas profissionais às vezes me procuram para fazer curso, por exemplo, sem mesmo ter a técnica, sem mesmo ter feito um investimento certo, acabam já alugando um espaço, já imaginando todo esse espaço, às vezes gastando com decoração, enfim, antes de realmente se tornar uma lash designer. Se por acaso você está nesse momento, eu acho que ainda não é a hora de você abrir um espaço. Não que não seja possível, que você não vá conseguir. Acho que se você tivesse feito ali, ou se você tiver uma reserva de emergência, provavelmente você vai ter aí alguns meses para conseguir financiar, pagar esse espaço sem que ele tenha que dar lucros. Né? Pelo menos é o que se espera de alguém que faz um investimento mesmo sem ter a técnica. Tá? Então, se você fez isso, é legal que você tenha pelo menos 6 meses aí de reserva de emergência para você bancar os custos do espaço até que você comece a atender e comece a ter lucro. Tá, Kel, você está querendo falar que eu não vou ter lucro antes disso? Você vai, mas não, talvez não o suficiente para você poder bancar todas as despesas. A menos que as despesas que você tenha não sejam muito baixas. Como, por exemplo, meninas que resolvem montar um espaço no imóvel que já é da família, ou que resolvem montar um espaço no imóvel no próprio terreno da casa, aí tudo facilita, né? Mas se você vai realmente alugar uma sala no prédio comercial, numa clínica, enfim, sem antes mesmo fazer a técnica, desenvolver bem, estar se sentindo segura para atender, talvez você tenha se precipitado, tá? Então, caso você esteja assistindo esse vídeo e você ainda não fez esse investimento, você está pensando em fazer, então não leve em consideração essa dica, porque provavelmente não foi para você. Então, para você que fez um curso e não sabe ainda qual que é o próximo passo que você vai dar, então eu vou te dar algumas dicas antes de você abrir o seu espaço. O que eu aconselho para quem acabou de sair de um curso ou para quem acabou de fazer, de começar a atender ou começar a treinar? Eu aconselho que você procure um local para você atender que já tenha uma clientela. E se você parar para pensar nos locais que você tem como opção, seriam salões de beleza e clínicas de estética que já tenham clientelas. Por que eu estou falando isso? Porque talvez é mais fácil trabalhar em cima da clientela do local do que você começar do zero, né, do total zero, numa sala sua. Eu acho uma ótima maneira, uma estratégica, né, até você primeiro investir em procurar lugares para você atender que tenham a ver com o público-alvo que você quer atender lá na frente. Por exemplo, eu quando comecei a atender, eu liguei para vários salões aqui de São Paulo, perguntando se tinha espaço para uma lash designer, se tinha sala para alocar, se já tinha uma profissional que fizesse, né, a técnica. E eu escutei várias pessoas falando assim, oi, o que é cílios? Você não trabalha com sobrancelha? Então, para mim, de certa forma, foi positivo, porque eu percebi que existia muita oportunidade, muitos salões não tinham essa profissional, e um susto também por perceber o quanto o mercado ainda era novo. Tá? Então, para mim, foi esse choque quando eu liguei para vários locais. Não é o que vai acontecer agora. Se você ligar para estúdios, clínicas estéticas e muitos salões de grandes capitais, ou até mesmo de cidades que são bem populosas, você vai perceber que as pessoas já conhecem de cílios, já falam de cílios. Diferente de 5 anos atrás, quando eu comecei. Tá? Então, eu sugiro que você ligue para esses locais, que você entenda se a pessoa trabalha com parceria, se a pessoa trabalha com uma alocação de uma sala. Né? São possibilidades que você tem aí para quando você realmente resolver sair da sua casa e resolver atender fora. Tá? O que eu sugiro para você que está começando? Não procure esses locais sem antes ter treinado, sem antes estar pelo menos desenvolvendo, né, algumas modelos, sem mesmo ter feito uma boa quantidade de modelos, para você não dar um passo em falso.
tá? Por quê? Porque você pode queimar uma opção de cara, tá? Vamos supor que você chegue lá nesse salão de beleza e a dona do salão de beleza falou, olha que legal, gostei, mas você quer fazer meus cílios para eu te conhecer? E aí você vai pensar, meu Deus do céu, e agora? Eu não sei nem fazer. Então você só vai ligar para esse local, obviamente, quando você já tiver um trabalho que você consiga apresentar para a dona ou até mesmo fazer em uma das profissionais que trabalham nesse salão. Tá? Então eu sugiro que você faça isso. Quando você se sentir já confortável para mostrar o seu trabalho para a dona do espaço, é legal que você procure esse salão, tá? Ou salão, uma clínica, enfim. E aí o que você vai fazer? Você provavelmente vai ter que fazer um trabalho de captação. Sim, é um trabalho de formiguinha. É importante que você vá nesse local, mesmo que você não tenha clientes. Por exemplo, vai ter dias que você não vai ter ninguém para atender. Mas se você estiver em casa, a chance de você atender alguém naquele dia vai ser zero. Se você estiver no espaço ali disponível, você tem muitas chances de atender alguém. Né, da dona do salão, ou até mesmo das manicures, da recepcionista, conseguir fazer com que você fique mais à mostra ali, né? Te apresentar para os clientes que já vão nesse espaço. Então, eu acho super válido você que está começando fazer esse trabalho de captação, fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Abordando as clientes do salão, se apresentando, falando, olá, eu sou lash designer, agora eu vou trabalhar aqui no salão tal. Caso você queira conhecer meu trabalho, não sei se você já fez extensão de cílios, ó, isso aqui é um pitch de venda, gente. É como a gente se apresenta para o cliente de forma rápida e prática, né? Você pode falar outras coisas, né? Fazer perguntas para o cliente a fim de tentar contornar as possíveis objeções, por exemplo. Às vezes você vai conversar com uma cliente que está ali no salão e você vai falar, você já fez cílios alguma vez? E a cliente vai dizer assim, eu já fiz e tive uma experiência negativa. E aí você vai falar, mas que experiência negativa que você teve? Sinta-se muito segura e firme de si para poder argumentar, porque elas vão fazer algumas perguntas e aí por isso que é importante você estar, empoderada da profissão e dizer assim, tá, mas o que essa profissional fez em você? Questiona mesmo, sem medo, porque isso já mostra um pouco de autoridade, você já mostra, o que ela fez de errado? Me conta aqui para eu poder entender. E aí você argumenta falando, olha, não é dessa forma que nós trabalhamos, não é assim que a gente faz, enfim. Né? Quando você se expõe num salão, você vai ver que vai ter algumas clientes que vão vir com objeções, tá? Então, uma sugestão para você, lash design que está começando, que não vai alugar uma sala, que não tem dinheiro para investir, a minha dica da Kel para vocês é que vocês procurem um local que já tenha clientela, que vocês possam atender, usar a estrutura do local. Como que é feita essa parceria com o local? Depende. Existem inúmeros tipos de parceria, né? Geralmente a gente leva em consideração porcentagens, né? Então, quando você leva o material é de uma forma, quando o salão dá o material é de outra forma. Eu posso fazer um vídeo aqui para vocês inteirinho só falando disso, mas hoje é só para explicar para vocês, né? Quando o salão dá o material, geralmente é uma porcentagem um pouquinho maior. Quando é você que dá o material, a porcentagem maior é para você, tá? Tem salões que trabalham com 50% e aí vocês vão ter que pesar na balança para ver se vale a pena ficar nesse salão, já que você vai dar o material e ainda ganhar só, né, 50% do que vai ser combinado. Algumas vezes vale a pena. Eu mesma já fiz uma parceria sim, porque era um salão que tinha a clientela que eu gostaria de atender, que tinha o público-alvo que eu tinha interesse no momento e para mim fez toda a diferença porque seriam pessoas que eu não teria acesso naquele momento, eu não tinha acesso a esse público que eu gostaria de atingir e o salão foi um meio de network para mim naquele momento, tá? Então valia a pena, mesmo que eu não ganhasse tanto para ficar naquele salão. E aí eu vou vir com outras possibilidades para você que está pensando em trabalhar com cílios e não sabe se vai montar um salão, se vai montar uma clínica de extensão de cílios, o que você vai fazer. Muitas de vocês que acabaram de fazer o curso ou que vão fazer o curso podem sim atender em casa. É muito tranquilo você atender em casa, tá? Por exemplo, você vai atender em casa, vai montar uma salinha na tua casa, uma maca na tua casa, vai colocar num cantinho e vai atender tuas primeiras modelos, tuas primeiras clientes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, quase que, acho que uns 60%, 70% das pessoas que fazem o curso iniciante
curso de fio a fio, né, o nosso curso clássico, trabalho em casa. Às vezes a menina fica por muito tempo, eu digo até anos trabalhando em casa, até que ela realmente sinta a necessidade de sair da casa. Muitas acabam montando um quarto separado, outras constroem realmente um espaço totalmente para atendimento. Eu já vi alunas que construíram uma edícula nos fundos da casa, outras que mobilizaram um quarto para que conseguissem atender. Já tive alunas também que moravam sozinhas, que colocavam a sua maca na sala e da sala de estar da casa ela abriu mão para poder transformar em uma sala de atendimento. Então eu acho que todo tipo de trabalho ele é super honrado e é válido, principalmente se você não tem dinheiro para fazer um grande investimento com o estúdio no momento, tá? Então, é possível sim atender em casa. Às vezes, o investimento que você teria de alugar uma sala, decorar essa sala, você consegue fazer esse investimento na sua própria casa. Olha que legal você poder, por exemplo, a gente precisa, né? É legal que a gente tenha a sala climatizada, né? Que a gente tenha um ar-condicionado, que a gente mantenha a temperatura e a umidade da sala controlada. Nós, como Lash Design, nós temos que trabalhar dessa forma, tá? Dá para trabalhar sem ter isso? Dá, só que você vai ter muitos problemas de retenção ao decorrer da carreira. Então, para você não ter problemas, é legal que você climatize a sua sala. E muitas meninas acabam fazendo esse investimento de um aparelho de ar-condicionado que vai ficar na própria casa. Então, isso é muito legal, assim, é a vantagem de você atender em casa, tá? Desvantagens de você ter um estúdio na sua casa é o quesito privacidade, né? Às vezes a cliente tem dificuldade de ir embora, você tem dificuldade de mandar a cliente embora, né? Que às vezes você tem uma cliente, logo em seguida a cliente se sente tão em casa que ela às vezes vai conversando, vai ficando, vai tomando café, vai almoçando, vai ficando ali, né? Eita! E nós somos mulheres, a gente acaba criando um laço um pouco mais, né, afetivo com a cliente e acaba tendo essa dificuldade de mandar a cliente embora, já que você está na tua casa ali só esperando a cliente, né, chegar. Isso é um dos problemas que eu já escutei várias alunas falando sobre isso. Outro problema é vocês se sentirem incomodadas com a estrutura da casa de vocês. Eu já conversei com várias meninas, já fiz live falando sobre isso, de meninas que ficam envergonhadas, às vezes, de terem casas muito simples e ter que colocar a cliente lá dentro. Isso eu entendo, mas eu acho que a cliente, quando você faz um bom trabalho, ela não liga para isso. Ela vai aonde você tiver que ir. Ela vai onde você... Não, ela não, né? A cliente vai onde você... vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam. A cliente, ela vai atrás de você aonde ela tiver que ir, tá? Agora eu falei sério. Ela vai... quem nunca escutou a história de uma pessoa comentar assim, nossa, eu faço unha com uma moça, nossa, a casa dela é lá não sei aonde, eu vou atrás dela. Você já não escutou? Eu já escutei isso várias vezes. Tá? E aí você vai ver o trabalho da unha que foi feita na cliente, maravilhosa, a menina é super, a agenda é cheia e ela atende na casa dela. Então a cliente vai, mesmo que ela tenha que se locomover para um bairro que ela não está acostumada a frequentar, só pela qualidade do serviço, às vezes até, claro, até por preço, mas porque ela realmente entendeu que aquela profissional entrega tudo aquilo que ela espera, tá? Então não fique preocupada de você atender na sua casa. Ponto também negativo, talvez, seja de você não conseguir oferecer um atendimento tão silencioso para a cliente. Para todas as mamães, para todas as esposas que tem o marido em casa, tem o periquito, papagaio, cachorro latindo, não sei o quê. Eu sei que não é fácil atender em casa, mas é uma opção, sim, você atender por um tempo e depois, quando você tiver condições, você sai da sua casa, tá? Então, essa é uma outra dica, uma outra possibilidade que você tem como lash design. E agora, uma das outras opções que você tem como atendimento, que é você ir na casa da cliente, você ir até as clientes, que seria o atendimento home care, né? Que seria você fazer um atendimento já delivery, né? Você vai levando a sua maca, levando as suas coisas até a casa do cliente. Você também não vai ter custos fixos, você não vai ter o problema de invadir, da cliente, né? Invadir sua casa, todos os pontos positivos e negativos que eu comentei na dica anterior, isso não vai acontecer. Você vai até o espaço da cliente, você tem tempo para ir embora, você não vai ter ali a distração do seu filho, do seu marido. Claro que temos pontos negativos também, como todas as outras dicas que eu dei. Você vai ter um ponto de você talvez ser atrapalhado ou até mesmo
sofrer interrupções pela família da cliente. Mas aí é um risco que você corre, né? Caso o filho dela atrapalhe, caso o marido venha, né, atrapalhar, ou enfim, ou às vezes a cliente não oferecer uma mínima estrutura para você atender. Então, o atendimento home care ele é possível, mas lógico, tem seus ônus, né? Um dos ônus que você pode ter é caso você não tenha carro, né? É um pouco mais complicado. Mas hoje, com o advento do Uber, né, é muito mais fácil você atender home care. Você pode colocar a tua maca no Uber e ir até a casa da cliente. Lembrando que, quando você fizer isso, é legal que você leve em consideração os custos que você tem com o Uber aí e esses custos para você se locomover até a casa dela, tá? Então, se você quer atender home care, é uma opção para você, lash designer que está iniciante, que é iniciante, atender home care, atender na sua própria casa, atender numa clínica de estética, atender num salão de beleza ou montar a sua própria sala. Tá? Então, olhem só quantas possibilidades vocês têm. Né? Eu dei, nessa maioria das possibilidades que eu ofereci, a única em que você realmente tem que investir é montando o seu próprio estúdio. Então, caso você esteja iniciando, não tem, né, uma reserva de emergência, não tem uma segurança de fazer um investimento no estúdio, eu aconselho que você opte pelas outras opções. Eu vou falar uma experiência pessoal para vocês aqui. Eu acho interessante que você passe por todas essas opções. Que você tente a experiência de trabalhar no salão, que você tente a experiência de trabalhar numa clínica, enfim, que você atenda em casa quando necessário, porque eu vou falar para vocês, em um ano eu fiz isso, em um ano, meu primeiro ano como lash designer, eu passei por todas essas opções, eu fui atender na casa da cliente, eu atendi na minha casa, eu fiz parceria com o salão, eu trabalhei num estúdio de cílios, faltou eu dar essa dica, trabalhei num estúdio de cílios aqui em São Paulo, para só assim eu querer investir e abrir o meu próprio estúdio. Quando eu já tinha uma renda mensal bacana, quando eu já estava montando os meus cursos, quando eu já estava começando a ganhar muito mais com cílios para poder arcar com esse investimento, tá? Então, um conselho que eu dou para vocês é não saiam loucamente imaginando essa sala, tá? Eu sei que quando a gente entra na profissão, a gente fica idealizando a decoração, a gente idealiza qual maca que você vai trabalhar, se vai comprar poltrona, se não, se vai ser maca, se vai ser rosa, se vai ser azul, se vai ser dourado, enfim, você fica ali viajando com todo esse espaço que você pretende ter, mas é muito importante que você não dê um passo a mais para não ter que voltar muitas vezes, tá? Nesse período de pandemia, por exemplo, eu ouvi relatos de meninas que se precipitaram, que montaram os seus próprios estúdios e num período de pandemia não tinham como arcar com esse investimento, né? Porque é um investimento. É um investimento que vocês não sabem se realmente vocês vão ter ali como segurar. Por quê? Porque um custo fixo, né, que seria o custo do aluguel, ele se repete todos os meses, independente se você tem ou não clientes. E num período de pandemia como agora, seria um custo que você estaria tendo que pagar independente se as portas se tivessem lockdown, se as portas estivessem fechadas, né? Se a tua cidade está em vermelha, fase vermelha, roxa, amarela, enfim. Então você tem esses custos iguais. Quem trabalha no salão não terá esse custo. Quem trabalha na sua casa não terá esse custo. Enfim, então realmente ter a decisão, tomar a decisão de investir no seu espaço é uma decisão que tem que ser muito pensada, tá? Eu sei que para muitas, talvez algumas que estão assistindo esse vídeo vão dizer assim, mas eu tomei essa decisão e deu super certo e aí eu coloquei o pé e Deus colocou o chão na frente. Legal, isso acontece mesmo, mas não é para todo mundo. Tem gente que realmente, por não ter uma mínima noção do que pode acontecer, acaba tendo que às vezes fechar o seu negócio e voltar a atender na sala de casa, tá? E não é isso que a gente gostaria, né? Para não desanimar vocês, para não ter aqueles momentos em que vocês vão pensar, será que é para mim? Será que eu tomei a decisão correta? Então, façam uma coisinha de cada vez. Esse momento em que eu vivi a experiência de atender na minha própria casa, atender no salão e atender na clínica de uma outra pessoa, foi decisivo para
poder hoje falar de todos esses assuntos de maneira tranquila para vocês. Talvez se eu tivesse aberto um espaço de cara, eu nunca ia entender como é trabalhar home care, os perrengues que é trabalhar home care, passar pelas adversidades de trabalhar em um salão de beleza, de ter que conviver com inúmeros profissionais de outras áreas, com outros níveis sociais, enfim. E é muito gratificante hoje ter passado por tudo isso e poder compartilhar isso com vocês. Bom, e se você ficou curiosa quando eu falei que eu trabalhei no estúdio de cílios e qual foi minha experiência também trabalhando, gente, foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Porque na época, né, que eu trabalhei como funcionária de uma pessoa, foi muito bacana, porque eu pude entender como era ter um negócio. Eu ali dentro, eu pude ver a pessoa desempenhando o seu empreendedorismo, as suas habilidades comerciais, as suas habilidades de gestão, ou até a falta das habilidades também, foi muito bacana, porque eu consegui ver uma profissional, às vezes, fazendo alguns acertos, fazendo alguns erros também, para que eu pudesse, quando sair de lá, né, não tomar as mesmas atitudes. Então, eu acho que me construiu também como profissional ter vivido essa experiência. Uma coisa que foi muito gratificante para mim quando eu trabalhei dentro de um estúdio de cílios foi poder atender pessoas muito conhecidas, pessoas de alto padrão, poder entender qual era o público-alvo que eu gostaria de atender no futuro. Então, hoje eu atendo esse público, que era o público em que eu conheci atendendo nesse estúdio. Não que essas clientes tenham vindo atrás de mim, não foi isso que aconteceu, mas eu pude entender como atrair, como falar, né, o que fazer para você ter esse público ali frequentando o teu espaço, tá? Então, para mim foi muito bacana. Outra coisa que foi muito bacana trabalhar em um estúdio de cílios foi que eu consegui me tornar rápida. Coisas que muitas de vocês relatam que isso demora para acontecer. Ah, Kel, eu sou muito lenta, eu levo horas para fazer uns cílios. Quando eu trabalhei nesse espaço, foi muito rápido para mim, porque eu consegui acelerar o processo. Por quê? Porque quando você tem uma agenda de 6 pessoas num dia, você não vai perder tempo fazendo os cílios com tanta tranquilidade. Você corre, porque você já sabe que é só tomar uma água, levantar, fazer um xixizinho e voltar a atender. Então você começa a pegar agilidade, para que você consiga parar para tomar uma água que seja, né? Então para mim foi muito bom por isso. Eu saí de lá com uma experiência de atender 6 pessoas, 7 pessoas num dia, rapidamente. Eu não sei o que é ser lenta na extensão de cílios. Eu passei por um período de aprendizado que vocês passam ou que vocês vão passar e logo já me tornei rápida no procedimento justamente por causa disso, né? Eu tinha, acho que fazia uns 3 meses que eu estava na profissão fazendo técnica de fio a fio e aí logo já entrei nesse espaço onde eu atendia fio a fio, volume russo, híbrido e logo em seguida já aprendi o mega volume também. Então foi muito bom nesse sentido para mim, tá? Mas para você que está pensando em ter um espaço para chamar de seu, né? Pensando em ter uma clínica sua, própria, o que você precisa para começar, para investir, para abrir a sua sala? Você precisa primeiro achar um imóvel que esteja num local de fácil acesso, que a cliente consiga estacionar com facilidade, que a cliente não sinta a dificuldade de chegar até esse espaço. De preferência, procure bairros que tenham uma clientela mista. O que seria uma clientela mista? Uma clientela que não é nem aquela clientela muito residencial, ou seja, um bairro muito residencial, e nem um bairro tão executivo, que tem essas duas opções, tá? É muito bom você pensar nisso, porque quando eu aluguei meu primeiro estúdio, eu não pensei muito nisso. Eu aluguei meu estúdio num espaço extremamente executivo, não tinham moradores ao redor. E isso, para mim, naquele momento, foi um ponto de objeção. Eu senti uma resistência das pessoas de vir, por exemplo, nos finais de semana até aquele bairro, porque era um bairro que tinha uma movimentação maior de segunda a sexta. Tá? Então, foi uma das coisas que eu senti de dificuldade. Tá? Então, procure esse espaço, pesquise sobre o bairro, ande no bairro, estacione no bairro. É muito importante que você passe toda essa experiência
para depois você não ter uma surpresa aí com o bairro que você escolheu, né? Por exemplo, eu fui procurar um espaço agora no período antes de eu mudar para esse aqui, que eu acabei de mudar, que tinha uma feira na frente. E eu só percebi que tinha uma feira porque deu a sorte de eu, naquele dia em que eu fui fazer a visita, tinha uma feira acontecendo naquele dia. Porque se eu fosse lá naquele espaço qualquer outro dia da semana, eu não ia nem perceber que tinha uma feira, né? Então, para vocês perceberem como pode ter inúmeras coisas que a gente nem imagina que pode acontecer, né? Outra coisa que eu tive dificuldade quando eu aluguei meu primeiro espaço era com a portaria. Eu tinha um estúdio num prédio executivo, né, numa zona executiva aqui de São Paulo, e num prédio comercial. E os porteiros do meu prédio eram muito mal educados, mas era assim, um absurdo com as clientes. E aí, para o perfil de cliente que eu atendo, para o nível de atendimento que eu gostaria de oferecer, aquele atendimento ali da portaria não condizia com o que eu queria oferecer. Então, eu encantava a cliente, eu fazia todo aquele trabalho e a portaria, né, estragava tudo. Então, observe o local, tá? Faça uma visita nesse local, veja como é que é a portaria, veja se tem estacionamento, enfim, todas essas dicas que eu já dei. Mas o que mais você precisa para montar esse espaço para chamar de seu? Você precisa, talvez, levar em consideração os investimentos. Se você vai precisar fazer uma reforma, se você só vai entrar e decorar, são coisas que eu também não levei em consideração. Por exemplo, se você quiser logo atender, é legal que o espaço esteja pronto, né? Que ele já consiga estar todo pintadinho, que o banheiro esteja de acordo, enfim, que o chão esteja bacana, porque aí você vai entrar, vai colocar a maca, as suas coisas e vai começar a atender. Agora, se você quer fazer um investimento em decoração, se você vai pintar, trocar as paredes, enfim, você vai ter que ficar um tempo aí de obra. E é isso que você tem que levar em consideração onde você vai atender enquanto isso, tá? E isso, gente, eu falo por mim, que eu tô agora no momento obra. Não é fácil. Não é fácil você atender e no mesmo local que você está atendendo, continuar fazendo algumas mudanças, algumas obrinhas, né? Pequenas obrinhas, tá? Então, leve isso em consideração. Se você, às vezes, pegar um espaço muito antigo, né, uma estrutura um pouco mais velha, você vai pagar menos por ela, mas você vai ter que fazer uma boa obra. E aí você tem que levar em consideração o que você prefere, né? Fazer um grande investimento no começo e depois ficar pagando um aluguel mais acessível, ou você pagar um aluguel mais caro e não fazer investimento quase, porque o espaço está todo prontinho, tá? Então, você tem que pesar isso na balança na hora de você realmente escolher o imóvel para você montar o seu espaço, tá? Quando você monta um espaço, é legal que você leve em consideração quais são os trâmites legais que você precisa fazer para poder ter esse espaço aberto. Então, o alvará de funcionamento, o alvará da vigilância sanitária, né, todas as liberações, as licenças. Por exemplo, grandes espaços que você tem uma demanda maior de cliente, você precisa ter um recolhimento do lixo infectante, do procedimento que a gente faz. Então, tem alguns trâmites aí legais que são um pouquinho chatos quando você for ter um espaço maior, que você precisa levar em consideração, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? Eu prometo que eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas não é o caso de hoje. Então, veja quais são as possibilidades e o que você precisa fazer para adequar o seu espaço, para ter ele aí dentro das normas da vigilância sanitária, tá? Então, caso você vá ter um espaço realmente no local que é muito visado. Mas, gente, você deve estar pensando aí, então eu não vou montar a minha clínica, tem toda essa burocracia, eu não vou montar. Então, eu acho que primeiro você tem que pesquisar, entender, para realmente ver se é uma burocracia ou se são coisas muito simples de fazer e você fazendo uma vez só, né, e já está feito. Você tem um trabalho de uma vez só e depois é só alegria, é só trabalhar, tá? E o que eu preciso ter dentro dessa sala para ter um estúdio para chamar de meu? Gente, muitas coisas dá para comprar, são infinitas as coisas que você tem que ter. Né? Tem que ter não, né? Que você pode ter. Mas o que você basicamente precisa ter é uma maca, um mocho, uma lâmpada e um balcão, um carrinho auxiliar, tá? Não precisa ter um monte de decoração no começo, né? Kel, mas eu gostaria de ter um frigobarzinho, eu queria ter uma bancadinha para oferecer um café para minha cliente, né? Uma decoraçãozinha, um armáriozinho. Gente,
basicamente é isso que eu falei aqui, tá? Uma bancada, um frigobar, você tem uma aguinha, um cafezinho, né? Um aparador para você colocar ali umas bolachinhas, umas balinhas, mas nada muito luxuoso, uma salinha de espera super simples, então você pode ter o básico do básico, tá? Eu sempre falo para as alunas assim, é legal que você não faça um grande investimento no começo, até para você não ter que demorar muito tempo para ter o retorno desse investimento. Se você der os seus passos um de cada vez, você vai ver que é mais fácil você conseguir enxergar esse dinheiro retornando para você, tá? Por quê? Porque você vai ter novos gastos. Você vai querer fazer novos cursos, você vai querer investir em produtos melhores, você vai querer ir em eventos, você vai querer participar de congressos. Então, é legal que você não faça um grande investimento, porque se você tiver com o seu dinheiro todo mobilizado para manter essa estrutura, talvez você não se atualize, talvez você seja uma profissional que fique, né, estagnada, talvez você não consiga ter um bom network porque você não vai a eventos. Então, tenha calma, não faça um grande investimento para que você consiga se manter sempre atualizado. Porque lembrando, gente, que todos os cursos não são gastos, são investimentos. Então, você fazendo um curso, você pode retornar esse dinheiro para você muito rápido, já que a gente consegue rapidamente colocar ele em prática. Então, se você gostou desse vídeo, você viu que eu dei todas as dicas, tudo que você precisa saber para você montar o seu estúdio, para você talvez não montar o seu estúdio, você esperar um pouquinho mais, mas é uma dica valiosa para quando você resolver montar o seu estúdio, o que você precisa ter, tá? A experiência de quem já fez, de quem já montou, de quem já, né, já pensou em fechar também, né? Todas as dificuldades que a gente tem em vários momentos da nossa vida. Então, se você gostou dessa dica, não esqueça de dar um like aqui, seguir o meu canal, se está assistindo esse vídeo e não está seguindo o meu canal. Então, se você não seguir meu canal, você não vai ser avisada a próxima vez que eu postar outro vídeo como esse. Olha só que perda que você vai ter. Gente, então se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e também comentar aqui embaixo para falar, Kel, eu estou abrindo meu estúdio, me conta, eu estou abrindo meu estúdio, eu já abri ou trabalho num salão, me conta aí, conta aqui embaixo para eu entender quem é você.